Meu nome é Andrés Veloso, eu estou aqui representando a agência USP de Inovação. Esse evento Fala Inovação é uma iniciativa que a gente tem para promover o encontro com professores, empresas, convidados que estão conectados aí com a parte de inovação, tanto na universidade quanto fora, né? E o objetivo da USPIN é promover a cultura de inovação dentro da universidade, né? No dia de hoje, o nosso tema é transferência de tecnologia, universidade e empresa. A gente tem três convidados aqui, eu vou passar a palavra para eles se apresentarem rapidamente. Então, Fábio, Cláudio e Fernanda, muito obrigado pela presença. Fábio, podemos começar com você as apresentações, depois a gente passa para o Cláudio e para a Fernanda e seguimos. Bem-vindos, obrigado. Bom, eu queria primeiro saudar a audiência aí, todos que estão acompanhando, né? É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer ao SPIN pela oportunidade. Bom, meu nome é Fábio, né? Eu sou professor da Escola Politécnica, sou professor titular lá, já faz um tempo. Fiz a minha carreira toda na escola e agora eu estou tendo o privilégio de dirigir o Centro de Inteligência Artificial, que é sobre o tema aqui da nossa conversa, né? Junto com o Cláudio e outros vários dezenas de colegas que participam do centro. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Cláudio Pinhanes, eu sou pesquisador do laboratório da IBM Research no Brasil, trabalho há mais de 30 anos com inteligência artificial, já fui professor da USP, já trabalhei no laboratório da IBM nos Estados Unidos, também fiz doutorado no MIT, então assim, a minha experiência em termos de empresa, trabalhar em universidade é bem grande, acho que eu conheço bem os dois lados, e agora eu estou nessa iniciativa junto com o Fábio, como vice-diretor do Centro de Inteligência Artificial, que a IBM, a USP e a FAPESP criaram, que agora está completando um ano. Opa, então, recém-saído do forno, né? Durante a pandemia. Sim, concebi. É um projeto que já começou antes, né? Mas agora a gente está virtualmente e agora estamos para lançar em um espaço físico também. Muito bom. Vamos querer conhecer tudo sobre essas iniciativas. Mas antes, Fernanda, com você. Boa tarde aos professores, a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Fernanda Basso, eu trabalho atualmente na agência USP de Inovação, na área de transferência de tecnologia. Hoje eu vou auxiliá-los aqui, dar um pouco da visão da universidade nesse aspecto da transferência, de como esses processos acontecem e o quanto isso tudo é muito importante. O meu doutorado é na área de inovação, mais especificamente inovação tecnológica. Também estive em um período fora do país, trabalhando com alguns pesquisadores fora. Então, eu trago hoje um pouco essa visão do quanto isso também foi importante, né, para as instituições e o quanto isso é relevante também para o desenvolvimento econômico do país e para as empresas de uma forma geral também. Muito bom, Fernanda. Obrigado aí pela presença. Então, acho que depois dessa rápida apresentação, vamos agora entrar nos detalhes, né? Então, Fábio, se quiser contar um pouco aí como surgiu o centro e quais as atividades que vocês estão planejando aí, fica à vontade. Bom, obrigado aí pela oportunidade, né? Então, o centro é na área de inteligência artificial, uma área que hoje está muito quente, né? Uma área que toda a população está interessada. Eu acho também importante dar começar com um contexto bem amplo, dizendo que o Brasil tem uma tradição antiga em pesquisa em inteligência artificial, né? O próprio Cláudio foi um dos pioneiros aqui na USP quando ele foi professor décadas atrás, né? E a USP assim tem uma projeção grande, né, no panorama nacional, mas o país tem uma posição razoavelmente boa nos rankings, né? Se você olhar nos rankings, tanto feitos pela FAPESP quanto pela OCDE, né? O Brasil está aí entre 10º e 15º maior produtor de resultados de pesquisa na área, né? E o Brasil tem tido um grande número de startups e empresas interessadas na área nos últimos poucos anos, aí, na medida que a área explodiu com interesses gerais na população, tanto
no setor produtivo quanto na própria sociedade em geral, né? Então, esse é um aspecto, né? Outro aspecto é que a FAPESP tem um programa chamado um programa de Centros de Pesquisa em Engenharia, que, embora tenha esse nome engenharia, ele não é só para engenharia, ele é um programa baseado num programa dos Estados Unidos, né, da NSF, da National Science Foundation, que é de centros de pesquisa aplicada. Então, no caso da FAPESP, a FAPESP tem esses centros em que ela aporta recursos que são iguais aos recursos aportados por uma empresa parceira, né? E aí a gente teve a sorte de ter a IBM como essa empresa parceira, que é uma empresa líder aí na área de inteligência artificial, né? Eu acho que o Cláudio pode falar mais quais são as oportunidades que eles viram nessa parceria com a FAPESP, e através da qual foi lançado um edital, e o edital, submetemos um projeto aqui da universidade, um projeto que foi organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, né? Então, acho que é um exemplo de um centro que foi criado a partir de da prospecção de grupos na universidade inteira, que foram trazidos para fazer um projeto e submetido, e nós tivemos a sorte de receber sermos selecionados entre as propostas. Bom, o nosso centro hoje tem uma variedade enorme de aspectos, né? Acho que eu vou tentar ser muito breve sobre isso, e tem várias coisas que o Cláudio pode falar melhor que eu, então eu vou deixar para ele. Nós temos uma perna que é difusão, gerar conhecimento, fazer seminários, fazer cursos. Nós temos uma outra perna que é pesquisa, que talvez é a perna mais grossa, né, porque é onde temos mais recursos. Nós estruturamos o centro em torno de alguns domínios, de alguns desafios de pesquisa muito grandes, em que pessoas de várias áreas, praticamente todas as áreas, podem participar, né? Então, nós temos um desafio que é ligado a processamento de linguagem natural, outro que é ligado a dados do oceano, outro ligado a dados do agronegócio, tomar decisão no agronegócio, outro ligado à saúde e outro ligado à sociedade, o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, na sociedade em geral. Vocês podem ver que tem várias áreas, por exemplo, a pesquisa no impacto de IA é conduzida por colegas da FEFELESH, da filosofia, das ciências sociais, da economia. Ou seja, nós temos um espectro grande de tópicos de pesquisa, né, divididos nesses desafios. E nós temos uma outra perna muito interessante, eu acho que surgiu de uma proposta do Cláudio, acho que é interessante ele falar, que é o Comitê de Inclusão e Diversidade, né, que é liderado por dois colegas nossos, professores Valdinei Freire e Renata Wasserman, que procura incluir na área de inteligência artificial minorias, né? Minorias da área, né? Às vezes as maiorias da sociedade são minorias na área, então a gente está procurando trazer esse pessoal. E nós temos também um comitê de indústria e sociedade que traz empresas líderes do mercado para interagir com a gente. Acho que também o Cláudio, que foi um dos responsáveis por montar isso, pode falar melhor. Então, nós temos uma variedade de coisas acontecendo, né, produzindo resultados que podem ser eventualmente transferidos aí. Essa é uma visão ampla e geral, a gente pode depois se aprofundar em detalhes conforme for necessário. Obrigadão. Perfeito, Fábio, muito obrigado. Acho que, Cláudio, como ele jogou para você a responsabilidade de complementar, vamos lá. Deixa eu talvez falar um pouco mais sobre os processos de cooperação que a IBM tem com universidades e como esse centro da USP se encaixa nesse processo. Sim, a IBM é uma empresa grande, ela tem um laboratório de pesquisa também bastante grande, mais de 3 mil pessoas, 12 lugares em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, há mais de 10 anos que nós estamos aqui. Mas a gente entende que existe mais talento e mais conhecimento fora da IBM do que dentro dela. Então, a gente, particularmente nessa área de AI, a gente estabeleceu um programa de colaboração e cooperação com diversas universidades do mundo inteiro, a gente chama AI Horizons Network. O grande programa é uma cooperação que a gente tem com o MIT, nos Estados Unidos, uma cooperação de grande porte, acho que hoje está em 20, 30 milhões de dólares por ano, tá? Vários pesquisadores da IBM lá, fisicamente localizados lá em Cambridge. Temos mais em torno de 10, 12 universidades no mundo inteiro, inclusive Índia, Estados Unidos, Europa, e
A gente estabeleceu, como parte desse programa, essa colaboração com a USP aqui no Brasil. Cada uma dessas colaborações tem os seus objetivos, suas características próprias, os seus diferentes tamanhos. Esse programa é interessante que ele começou com uma visita do diretor de research, que é hoje o CEO da IBM, o Arvind Krishna, na época ele era diretor de research, ao Brasil, uma conversa dele com o Brito Cruz, que era o diretor científico da FAPESP, falou desse programa que o Fábio comentou eu me lembro que a resposta dele quando a gente saiu de lá, ele disse, poxa, eu tenho um programa que eu invisto $1, a FAPESP põe $1 e a universidade põe 2. 3-1 me parece uma boa ideia. Vão em frente. Vão em frente, tentem concretizar isso. A gente chegou, fez o edital, definiu os valores, aí a USP ganhou o edital, aí a gente sentou, conversou sobre diversas questões de como a gente ia montar, de estrutura de propriedade intelectual, que é sempre difícil, uma conversa difícil sempre com qualquer universidade no mundo. Chegamos a acordo. E o que a gente está tentando fazer aqui no Brasil é um laboratório que potencialize a pesquisa de inteligência artificial não na USP e no Brasil como um todo. Ele faça um trabalho de fundação, tá? Tanto do ponto de vista de pesquisa, como no sentido também de formação profissional. Vou dar um exemplo simples. Na área de inteligência artificial, existe uma grande necessidade de conjuntos de dados, né, de grande porte. Se a gente olhar português, hoje no Brasil, esses dados não existem. Isso dificulta muito a pesquisa e a inovação nessa área no Brasil. Nós temos toda uma iniciativa cuja função é essa, é produzir esse material open source para todo mundo. Vai ser para a universidade, para as startups, para os nossos competidores, e óbvio para a IBM. Tá? A gente é uma empresa que aprendeu a ganhar dinheiro em cima de open source, a gente sabe, a gente fez essa opção já há muito tempo atrás, a gente sabe trabalhar com inovação aberta, sabe ganhar dinheiro em inovação aberta, a gente comprou a Red Hat, que era a empresa que mais sabia no mundo fazer isso, para continuar. Então, a nossa proposta dentro desse laboratório é realmente uma proposta que eu chamaria de pesquisa aberta. Tá? Pesquisa e inovação aberta. Eu acho que cada empresa tem os seus modelos, suas necessidades, mas é assim que a gente estruturou esse laboratório. E dentro desse processo, eu tenho ajudado uma série de iniciativas. Por exemplo, a gente está fazendo uma iniciativa especificamente endereçada à diversidade, que é um problema que eu vejo dentro das empresas nesse instante. As empresas querem aumentar a diversidade, o mercado universitário não forma pessoas na proporção para atender, e a gente resolveu, não, a gente agora soltou um programa, 8 bolsas de iniciação científica com critérios de diversidade, sabe quantos inscritos? 300 inscritos e inscritas. E aí agora selecionou, vai começar um programa com... Agora a gente vai expandir, agora vai buscar parceiro, outras empresas que queiram colaborar, no sentido de pagar bolsas para essas pessoas, e aí quem sabe a gente chega a 20, 30 alunos de graduação da USP, de diversas, como diz Mino, de diversos grupos, tá? E trabalhando, tentando, conhecendo e tendo oportunidade de virar pesquisadores e profissionais em inteligência artificial. E, por último, tem a iniciativa que a gente achou que o centro precisava ouvir a voz do mercado de inteligência artificial no Brasil. Aí, com a ajuda da IBM Brasil e com os contatos que eles têm, a gente formou um comitê, são 20 executivos das empresas mais inovadoras do país. Tem Vale, tem Natura, tem Banco do Brasil, tem Bolsa, tem Embraer, tem 15, acho que nós estamos em 17, Petrobras, assim, empresa, então, vamos trazer, conversar o que o centro pode fazer, o que a universidade pode fazer, como eles podem ajudar a gente. Eu acho que é uma iniciativa um pouco diferente, como estruturação de um laboratório
na USP, e acho que é isso que a gente está tentando trazer como experiência do que a gente viu lá fora e trabalhando junto com essa equipe fantástica que tem de professores e alunos da USP. Muito legal, acho que essa iniciativa pela diversidade e inclusão, ela está muito, acho que na discussão atual, né? Então, muitas iniciativas da universidade, até a gente na FEA-USP, né, onde eu sou professor, a gente tem o mestrado profissional em empreendedorismo, que abriu também reserva de vagas para raça negra. A gente tem também iniciativas no Departamento de Administração para fomentar essa questão. Então, uma comissão de inclusão foi criada esse ano agora. Então, acho que a USP está caminhando muito bem nesse sentido, né? Eu vou primeiro, então, antes da gente entrar na discussão, passar para a Fernanda, né, para ela contar um pouco aí das atividades que a USP está fazendo e também dar aí a opinião dela nessas questões. Fernanda, com você. Bom, a gente também acredita, né, que a inovação entre universidade, empresa, e nesse caso, né, a parceria juntamente com o governo, né, que é o papel da FAPESP nesse caso, ela forma uma tríade muito interessante, porque você também consegue, né, explorar muito bem todos os ativos e toda a capacidade que cada um desses órgãos tem, né? A gente, no Brasil, ainda nós estamos iniciando esse processo, algo que já no exterior, em alguns países, é um pouco mais formalizado, é um pouco mais antigo, mas o que é importante também é ter essa discussão e essa conversa entre os três eixos, né, da sociedade, porque eu acho que isso é importantíssimo. E é interessante porque, assim, a empresa ganha, a universidade ganha, mas o governo, né, como um representante da sociedade, também se faz explorado, né, também se faz engajado nesse aspecto, né, e de uma certa forma a sociedade como um todo vai colher esses frutos. A gente sabe, né, que empresas que estão inseridas no mercado global, elas podem buscar distintos centros de P&D, e a gente acha isso muito importante e tentar fomentar cada vez mais parcerias com empresas internacionais também é muito relevante, porque nós estamos inseridos no mercado global, mas muitas vezes as necessidades elas são muito particulares de cada país, de cada localidade, e a gente tem, né, um olhar distinto para identificar os problemas e as oportunidades frente ao que está acontecendo, né? Então, acho que isso também vem a aumentar ainda mais a possibilidade, né, dessa parceria ela ter bons frutos. A agência, ela sempre tenta estreitar mais essa relação com as empresas, né? Então, hoje a gente tem um projeto que a gente faz prospecção ativa, busca as organizações, busca entender qual é, né, o principal dor, a principal demanda por tecnologia que ela tem, busca os ativos internos, né? Então, ou seja, aí volta e olha o que a comunidade já tem feito e poderia auxiliar as empresas nesse sentido, ou começamos um projeto novo de acordo com as competências que o docente possa vir a ter. Então, hoje a gente já tem esse olhar, e eu acredito que o próprio Hub, né, o USP hoje de inovação, ele é uma busca de tentar deixar cada vez mais claro também para a sociedade como um todo, para as empresas, de que forma que a gente pode auxiliar. Eu acho que a gente mudou um pouco essa visão de que nós temos competências e vamos, então, apresentar isso para as empresas, mas não. Frente à necessidade das organizações, o que nós podemos contribuir. E aí essa iniciativa também do centro de ter essa conversa com as empresas, né, as empresas poderem apresentar quais são as necessidades, também casa muito com essa visão que nós temos hoje, né, internamente, os docentes também. Então, acho que esse olhar mais para a necessidade da sociedade, das empresas como um todo, faz um diferencial muito grande quando a gente também está explorando as nossas expertises tecnológicas, né? E eu acho que ter um centro de inteligência artificial é extremamente relevante para o país como um todo, porque isso é o futuro, né? Ou seja,
Por que a gente tem empresas, né, de todos os setores econômicos envolvidos nesse projeto? Porque e a gente, né, o professor exemplificou algumas áreas, né, algumas linhas, né, principais que eles estão desenvolvendo hoje. Porque a inteligência artificial, ela se aplica a todas as áreas e a gente precisa ter esses centros multidisciplinares trabalhando junto para a gente chegar, né, para a gente conseguir evoluir também dentro das demandas que a gente mais precisa. Muito bem, Fernanda. Acho que você destacou muito bem aí a questão da integração entre a universidade e as empresas que o centro está encaminhando aí por meio desse Comitê de Indústria e Sociedade, né? Então, acho que a minha primeira questão entraria muito nessa dinâmica. Então, como é que é esse contato com as empresas e como é que desse contato surgem novos projetos e oportunidades de pesquisa e até a criação de produtos tecnológicos, né? Como é que isso acontece? Bom, acho que cada caso é um caso, né? Então, muitas vezes essa demanda pode vir da própria empresa que busca a agência. Hoje nós temos um projeto que chama Conexão USP, onde, de acordo com a demanda que é apresentada, a gente faz uma busca entre os professores e busca, né, apresentar as melhores soluções do que já foi desenvolvido, ou até mesmo dentro das linhas, né, dentro das capacidades dos docentes, o que a gente pode pensar, né, num projeto colaborativo futuro. Então, a gente tem essa linha da conexão, onde as empresas buscam a agência, mas a gente hoje também tem essa busca, essa iniciativa da universidade de contatar os centros de P&D, conversar um pouco, entender quais são as demandas, os próximos projetos, algumas buscas que eles têm, algumas insatisfações internas. A gente faz um levantamento, apresenta para as empresas, né, o que a gente poderia oferecer em relação, né, e aí envolvendo transferência de tecnologia, ou seja, o licenciamento de tecnologias que a gente já tenha no portfólio da universidade, mas também pensando nessa questão de colaborar em um projeto que possa ser iniciado do zero, né? Então, acho que os projetos geralmente ganham um pouco mais a cara da empresa, né? Você consegue ter uma flexibilidade maior ali no próprio plano de trabalho, na condução, né, do projeto, e a gente faz todo o acompanhamento, né, durante o plano de trabalho, do docente com a empresa, caso, né, seja necessário alguma adaptação, alguma adequação, a gente faz todo esse acompanhamento e também faz, né, desde o início desse projeto colaborativo, né, como o Cláudio comentou, esse olhar também para a transferência de tecnologia posterior, ou seja, caso gere algum resultado de patente, como que a gente pode conversar com relação a isso. E aí, cada projeto, a gente consegue, né, tentar entrar em um acordo com a instituição e as regras institucionais das empresas, e também dentro, né, do que a universidade pode flexibilizar frente à legislação, né, que a gente também tem que tá de olho, tem que cumprir também. Professor, você está sem... Muito bem. Passando então para o Fábio e para o Cláudio, se vocês quiserem comentar essa parte de como vocês têm gerenciado essa interação, né, entre as empresas, a criação dos produtos e etc. Bom, eu acho que a USP a USP atrai muito interesse, né, de empresas que estão sempre buscando novas ideias e tal. A gente tem interagido com muitas pequenas, grandes, médias empresas, né? Eu acho que quando você tem um centro desse tamanho, acabam aparecendo projetos de tamanhos diferentes. Então, alguns projetos menores a gente coloca para, olha, converse com essa pesquisador, que isso pode dar uma consultoria, uma coisa menor. Alguns projetos grandes a gente naturalmente vai conversar e tal. A gente tem hoje a figura no centro do colaborador institucional, né? Então, nós temos, inclusive assim, museus, por exemplo, às vezes querem colaborar. Então, nós temos a figura do colaborador, que é uma instituição que está engajada em conversar, né, a partir da qual podem surgir novos projetos.
E aí eu acho que ajuda muito quando existe um arcabouço de suporte, né? Então, por exemplo, a lei da informática, ela ajuda muito essa conversa, né? Então, nós temos, por exemplo, no centro, para começar, um projeto bastante grande, financiado via lei da informática. O que também ajuda na questão de propriedade intelectual, porque a lei da informática já resolve bastante. O fato de ser pela lei da informática já elimina algumas dificuldades. Então, o que nós temos feito, assim, a gente recebe as pessoas, conversa, vê qual é o melhor caminho, né? Se é passar para algum colega ou se é realmente estruturar uma parceria, uma colaboração ali no centro. Então, isso eu digo sobre projetos que aparecem, sobre a interação. Existe uma outra vertente, é óbvio, que é a transferência dos resultados que estão sendo gerados no centro para o setor produtivo, né? Então, a gente tem discutido muito, o Cláudio tem sido muito atuante aí, em criar canais com a própria IBM, né? Até seminários periódicos e tal, porque seria o nosso parceiro primordial para essa transferência, certo? Mas a gente também tem procurado discutir, e quem tem conduziu isso durante muito tempo foi o professor Glauco Arbitz, né? Mecanismos para fazer transferência dos resultados que estão aparecendo, né? Obviamente o nosso centro tem um ano só, então ainda não tem tanta coisa para transferir, mas o Glauco tem se preocupado muito em como criar mecanismos para que isso seja melhor feito com outras empresas, né? Eu acho que no caso da IBM é interessante até o Cláudio falar um pouquinho como é que isso acontece. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos, principalmente na época que eu estava no MIT, é que a gente tem que tomar cuidado com essa palavra transferência de tecnologia. E eu acho que transferência de tecnologia ocorre basicamente em um setor da universidade, que é em fármaco. O cara chega, faz o remédio, testa, faz a patente, vende a patente, puf, transfere, está aqui. Essa é a visão limpa desse processo. Nos outros, quase todas as outras áreas, o que você tem é cocriação de tecnologia. Você tem a universidade e a empresa trabalhando juntas, tá, em diversos momentos do processo de criação da tecnologia para criar e levar essa tecnologia para dentro da empresa. Quando eu vejo a indústria que a IBM está inserida, que é de IT, eu ainda acho que o processo de transferência de tecnologia mais efetivo é transferir cérebros, transferir miolo de gente. Eu pego lá o estudante que fez aquilo lá e trago para dentro da minha empresa. Tá? Nada bate isso como transferência de tecnologia nessa área. Tá? E para fazer isso, você trabalha junto, você cocria e cria um pipeline para alunos, para profissionais, às vezes também de volta. E muitas vezes de volta. Não, então eu vou mandar o meu pesquisador da empresa para fazer o sabático. Tá? Eu acho assim. Então a gente vamos pensar como cocriação. Eu acho que, principalmente nessa área de inteligência artificial, ou de uma geral na área de IT, a gente está falando em cocriação feita de diferentes formas. Tá? E é lógico que isso complica de maneira enorme toda a questão legal de propriedade intelectual, tanto que a gente chegou para esse centro e disse, basicamente a gente vai trabalhar com inovação aberta, open source, e senão a gente fica maluco aqui, senão a gente só discute isso. Uhum. Tá? É óbvio que a gente conversou sobre patentes e tal, mas minha experiência nessa indústria não é por aí. Tá? Não é assim que você cria valor. Você cria valor criando conhecimento, engajando, criando... às vezes pegando os pessoas que trabalham, vamos lá fazer uma startup. Tem maneiras de se ganhar dinheiro diferentes, que você não precisa, não é que nem a posse de um remédio, a posse da patente de um remédio. Tá? Acho que ainda essa é uma conversa que às vezes no Brasil eu acho difícil com as empresas aqui. Tá? A gente também tem um trabalho, eles têm uma visão, sei lá, eu chamaria de simplista desse processo. Não, é um processo de cocriação, ele é confuso, ele vai, volta e volta. Tá? Mas eu acho que a gente tem muito ainda a melhorar. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fez no centro, o centro tem um orçamento lá, X por ano, a gente diz, não queremos que isso aqui seja um balcão de projetos. A gente chegou, trouxe os professores lá, e vamos ver quais são as principais ideias para tentar focar em 4, 5 temas e ter massa crítica. E aí a gente, inclusive,
trouxe um pessoal aqui da IBM que mexe com Design Thinking, organizou umas sessões, tal, o trabalho estruturou, tinha 70 professores, o Fábio estava lá, e disso saíram 5, 6 ideias que aí a gente trabalhou melhor, encontrou as lideranças, e acho que hoje facilita muito toda a estruturação do centro, e toda a conversa com o centro, e toda a parceria junto com a IBM, à medida que a gente não está falando de 15 projetinhos diferentes, com 15 para 15, 20, 30 professores diferentes, mas estamos falando de 5 grandes áreas de trabalho. Tá? Então, acho que isso para mim tem a ver com como é que eu faço essa cocriação de tecnologia de uma maneira eficiente. Para a minha empresa. Eu acho que eu entendo que para outras empresas, o próprio processo de inovação funciona de uma maneira diferente. Por exemplo, uma empresa, uma mineradora não acredita em inovação aberta. Não é o modelo deles. Eles é inovação secreta. Uhum. Tá? E assim funciona. Então, se vai trabalhar com a universidade, vai ter que, de certa forma, integrar nesse sistema deles. Tá? Como uma empresa de TI, a gente já está mais acostumado a trabalhar, fazer dinheiro dentro dessas estruturas, e isso facilita bastante esse processo, na minha visão, de cocriação com a universidade, não só aqui na USP, em toda a rede que a gente tem no mundo. Acho que esse ponto aí da cocriação, ele transforma um pouco a relação entre os participantes, né? Você não tem mais um único responsável. A gente tem visto isso muito acontecer na área, né, na área da administração. Se fala muito em cocriação de valor, inovação aberta, como uma estratégia que as empresas adotam para poder gerar inovações com a participação de outros atores da sociedade, né? A USP acho que caminha nesse sentido de tentar criar espaço para que isso ocorra, tentar criar regulamentações, né? Como a gente está numa instituição pública, tem algumas vezes a parte burocrática, ela gera alguns empecilhos que a gente está tentando, né, trabalhando aqui dentro da universidade. A USP trabalha muito isso, de como tornar o ecossistema da universidade no que diz respeito à inovação mais fácil de ser navegado, né? Então, acho que a USP tem um papel importante nesse sentido para tentar conectar as partes e tornar esse processo mais fácil, né? Acho que eu queria engatar uma segunda pergunta aqui. Eu vou pegar o gancho de algo que, para a gente do curso de administração, onde eu estou, e da área de marketing, a gente tem muito interesse, né? Pegando aqui o exemplo do trabalho de linguagem natural, né? Eu acho que acho que está um pouco conectado com os chatbots, essas tecnologias, né? Então, se vocês quiserem contar um pouquinho o que vocês estão fazendo nessa área. Bom, essa área obviamente é uma área importante aqui no Brasil, porque o Brasil é o maior país de língua portuguesa, né? E se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer, certo? Então, eu acho que é estratégico para a indústria, estratégico para a sociedade, que a gente tenha bons sistemas de processamento de linguagem natural em português. Então, desde o início, desde o edital, na verdade, já estava claro que o centro tinha que ter uma vertente ligada a processamento de linguagem natural, que, assim, para quem está acompanhando a tecnologia, talvez seja óbvio, mas talvez as pessoas não percebam, mas 30 anos atrás, não se tinha a menor ideia como fazer processamento de linguagem natural, né? Eu me lembro de uma piada que era assim: a mensagem foi mandada de inglês para russo e voltou, e foi uma mensagem que era sobre o espírito é forte, a carne é fraca, voltou que a vodka era forte, a carne era uma porcaria, né? Então, esse tipo de piada era comum, era verdade quase, né? Agora, mudou muito nos últimos 10 anos, né? E mudou principalmente em linguagens como inglês e chinês, né? Então, a gente já tinha desde o início como claro que a gente tinha que focar estrategicamente nessa área, né? É uma área que pode levar a muita inovação e muita interação com empresas, né? Também tem um outro aspecto que a USP tem grupos que mexem com linguagem natural há décadas também, né? Então, isso acontece em São Paulo,
no IME, né, no Instituto de Matemática e Estatística, na Escola Politécnica e também em São Carlos, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Então, já havia um substrato, né? Acho que isso também é importante no processo de transferência de tecnologias, tem que ter alguma coisa que já esteja, vamos dizer assim, com suporte há um tempo, né? A sociedade precisa ter a paciência de dar o suporte para que depois consiga ter inovação. E a gente montou um grupo muito assim, capaz, né? Muito grande, na verdade, que está tendo excelentes resultados em criar o que nós chamamos corpos, né? Corpora, em plural, que são conjuntos de textos ou trechos de texto anotados linguisticamente, a partir dos quais os programas podem extrair conhecimento, extrair padrões de linguagem para poder responder melhor questões em chatbots, como foi bem lembrado aí. A gente até diria assim, agentes conversacionais, né? Porque eu acho que o futuro não é só aquele agente em que você faz uma perguntinha boba e dá uma respostinha boba. O futuro é o agente conversacional que, de fato, interage. Inclusive, o Cláudio faz pesquisa nisso, né? Então, eu acho que a gente está muito bem posicionado para fazer uma diferença nessa área em português, né? Que eu acho que é um diferencial no mundo que a gente tem. Não, realmente, eu acho que essa é uma área estratégica para o Brasil, e uma área que a gente já vinha detectando há um bom tempo, ainda mais que eu estava vendo isso de perto, trabalhando nessa área, que os recursos disponíveis para alunos, para professores, para pesquisadores, para startups, os recursos abertos eram muito poucos. Vou dar um exemplo. Até recentemente, vamos dizer, o melhor conjunto de dados de voz, que a gente tem uma pessoa falando alguma coisa e a escrita do que foi falado, que é essencial para se desenvolver essa tecnologia, para se desenvolver, para se testar, eram gravações da década de 90. Eram gravações de outra era, de outro jeito de falar, e todo mundo usava isso para treinar os seus sistemas. Então, assim, aí não era surpresa que não funcionasse com jovem. Não entra, aquele corpus não existe. Nem eu falo como alguém da década de 90. Isso vamos dizer assim, é uma pedra no caminho da evolução de IA no Brasil. A gente, dentro da IBM, junto aí com e como o Fábio disse, isso vem desde o início do laboratório. A gente considerou isso uma iniciativa, mas isso é uma iniciativa que já deveria ter sido feita e agenciada, estruturada há mais tempo. Não foi por diversas razões, a gente tomou. Estamos agora, inclusive, buscando outros parceiros, porque tem muita gente interessada, tem muitas empresas que estão interessadas em que exista isso. Vão se beneficiar da existência disso. Vão trazer mais dinheiro, para aumentar a velocidade, criar mais, dentro de um espírito aberto. Eu acho que essa é a maneira mais rápida de criar valor para todo mundo, na minha opinião. Perfeito, acho que esse exemplifica bem o que você falou, né, de criar fundação para outras coisas que vão ser construídas depois, né? É essencial. Eu tenho duas perguntas aqui no chat, então uma do Marcelo e outra da Bianca. Então o Marcelo, ele quer saber como é que foi a relação entre a unidade da IBM no Brasil e a Matriz, quando foi criada essa parceria, e a Bianca pergunta sobre o envolvimento da FAPESP nesse processo. Bem, na verdade, pensa, a IBM é uma empresa grande. Então, nós temos a IBM Brasil, nós temos a IBM Research e o laboratório da IBM Research Brasil. São quase entidades diferentes dentro desse sistema. Tá? Nosso papel aqui na IBM Research Brasil foi muito convencer a IBM Research que era uma boa ideia. Essa grande instituição, o laboratório da IBM mundial. Tá? E eu vou ser sincero, um dos fatores que foi importante para convencer foi dizer vai sair barato. Acho que
Se a gente olhar hoje, ainda mais com o câmbio do jeito que está, hoje pesquisa no Brasil é muito barato. Quando eu digo que eu consigo uma bolsa de mestrado, quanto que está saindo em dólar hoje, uma bolsa de mestrado? $400 por mês, é isso? Acho que talvez menos. Deve sair o quê? Uns $5.000 por ano? É. Em torno disso. Não é nada. Não é nada. Então, assim, a gente tem uma vantagem competitiva que a gente não está usando direito nesse instante, infelizmente. É uma vantagem, infelizmente, porque vem do dólar, mas a gente tem um momento de atrair dinheiro para fazer pesquisa no Brasil fantástico. Tá? Então, isso foi um dos poderes, mas infelizmente foi uma das razões. Não vai sair o preço do MIT. Tá certo? E ainda, com apoio do governo, da FAPESP, o matching da USP, a qualidade da USP, eu tenho gente de qualidade, nessa área, como o Fábio falou, e vai sair barato. Vale a pena investir aqui. E eu tenho IBM Brasil, que é uma empresa aqui no Brasil, uma empresa que está há 105 anos aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, a gente está comemorando 105 anos no ano que vem, estruturada para receber os benefícios desse esforço, para fazer dinheiro com os benefícios desse esforço. E foi essa. E a IBM Brasil também disse, boa ideia. Tá? Vamos falar também em formação profissional, em diversidade, e toda essa agenda foi incluída porque interessa localmente a IBM Brasil também, tá? Como parte do processo. Acho que a gente tem que sempre olhar essas situações de trazer dinheiro de fora assim, como oportunidades. Tá? 12 anos atrás, eu fiz o caso de trazer o laboratório da IBM para o Brasil. Eu fui envolvido nesse processo. E uma das coisas que foi fundamental, na época, 10 mil doutores por ano. Tá? A gente tem um programa de doutorado que gera muita gente. É o dobro da Índia, nosso programa de doutorado. É incrível. Então, é algo que a gente pode usar e aproveitando o câmbio baixo, a gente diz, olha, invistam aqui. Você vai pagar 5 pesquisadores aqui pelo preço de 1 na Europa. Infelizmente, para os pesquisadores, ou mais. Mas é uma oportunidade de trazer, fomentar, e muito disso vai ficar aqui. Acho que não é uma coisa estratégica. A gente cria algo que vai ajudar o Brasil, principalmente no momento que tem pouco dinheiro para ver. Com certeza. Professor Andrés, será que poderia só complementar a pergunta? Claro. Dr. Cláudio, o fato, por exemplo, de nós sermos um país, né, muito grande, com várias empresas aqui, a língua portuguesa até então ter sido pouco explorada, né, e é uma das línguas também, assim, depois do chinês, do inglês, acho que a terceira, quarta língua mais falada, eles não tiveram interesse também em explorar esse mercado? Como que ficou essa questão de mercadológica? O português é sexto, tá? Só para colocar aí. É a sexta língua mais falada no mundo por native speakers, tá? Na verdade, o mercado de português no Brasil, ele é bem endereçado pela tecnologia atual da IBM. Principalmente na área de chatbots, assim, a gente tem um impacto, a gente construiu junto com o Bradesco, provavelmente o maior chatbot no mundo, esforço gigantesco, fenomenal que o Bradesco fez de criar o sistema deles, a gente ajudou. Eu acho que a gente está bem. Mas, por outro lado, a gente não tem os fundamentos. A gente não tem os corpos, não tem gramática, programas de análise gramática open source. A gente não é um lugar muito bom porque faltou um investimento estruturante no passado, que deixou a nossa competitividade menos interessante desse ponto de vista. Tá? Se você comparar, por exemplo, com o alemão, uma língua muito melhor, mas é mais fácil, é mais barato desenvolver uma tecnologia para chatbots na Alemanha do que aqui, porque eu tenho a estrutura lá, o alemão que eu não tenho aqui. E é isso que a gente está desenvolvendo, junto com esse trabalho com a USP, com o apoio da UFABES, tentando superar. Não vai resolver de uma hora para outra. Precisa mais apoio. Até a gente está vendo caminhos aí pela lei da informática, de ter outras empresas.
porque no final envolve muita gente anotando. Hoje a gente tem 12 alunas da Letras, lá da FEFENET, lá perto ali do caminho lá do aeroporto de Guarulhos, adotando tempo integral, fazendo umas análises sintáticas que você não imaginaria, mas fundamental. Sem isso, você não desenvolve bom analisador sintático. Tá? E a gente está lá, encontrou uma maneira de pagar, tem os professores, podia ter 40, podia ter 50. Não com o dinheiro que a gente tem, começa a ficar apertado, mas com um pouco mais dinheiro, pô, dá para fazer mais rápido. Tá? E formando gente de alta qualidade, dando emprego para jovem que está estudando, que tem uma ação até em comum, né, em letras, assim, tem que estar lá sendo fantástico. Mas a gente tem que fazer um trabalho de base para ser mais competitivo. Boa. Acho que você falou da EASH, né? É isso, EASH. Isso, EASH é a unidade da USP que fica no caminho de Guarulhos. Isso, desculpa. As letrinhas ainda me confundem. São muitas. Não, a IBM tem mais, eu te garanto. Tem mais siglas do que a USP. Fábio, então ficou faltando, acho que só falar um pouco sobre o papel da FAPESP nessa interação, e eu vou aqui agregar também uma pergunta do Lucas, que ele fala das dificuldades, ele pede assim uma opinião sobre as dificuldades de gerenciar essa interação entre os professores da universidade e as empresas e as diferentes motivações de cada um. Eu vou dizer o seguinte, sobre a dificuldade de gerenciar, é a dificuldade de gerenciar qualquer grande grupo, né? Então eu vou depois falar um pouco sobre isso, mas eu não vou conseguir resolver esse problema em um minuto. Agora, sobre a FAPESP, eu acho que a FAPESP foi fundamental, porque o dinheiro que ela provê é fundamental, né? Mas também porque eu acho que a FAPESP tem uma reputação boa e tem uma perspectiva de horizonte longo de financiamento, que em outros órgãos de financiamento é mais difícil você contar com uma solidez a longo prazo, né? Então, como a FAPESP já tem uma estrutura, já tem um conhecimento, as coisas fluem bem melhor, em que pese, obviamente, a FAPESP, como todo órgão público, tem a sua necessidade de responder aos tribunais de contas, a 500 diferentes coisas que tornam um pouco mais complexo gerenciar o dinheiro do que se fosse um dinheiro de uma empresa mesmo. Então, entendido isso, né? Eu acho que a FAPESP opera muito bem, assim, é fundamental. Os colegas que estão na FAPESP ajudam muito, procuram ajudar, né, os funcionários e tal. Então, tem sido muito bom, muito importante essa participação da FAPESP. E sem ela, acho que não aconteceria nada, na verdade. Acho que é um indutor básico. Agora, a dificuldade de gerenciar um grupo desse tamanho sem aquela que existe em todo grupo grande, né? Eu acho que o nosso centro, ele tem, assim, algumas características que são notáveis, né? É um centro que tem pesquisadores de inteligência artificial mesmo, então não é gente que simplesmente estava em outra área e agora está interessado, como tem muita gente, não tem problema, acho que todos são bem-vindos, mas nós temos um grupo grande e também nós temos uma coisa assim um pouco mais horizontal do que muitos outros centros internacionais, tá? Não estou falando de centros que, assim, muitas vezes são focados em resolver algum problema em alguma área, né? Nós temos uma diversidade de interesses, de grupos, nós temos gente da área social, da área de humanidades que podem interagir, da área de direito, nós temos gente de várias áreas aplicadas, da saúde à manufatura. Então, nós temos... Acho que o Fábio caiu. Mas eu acho que eu posso complementar dizendo assim, a gente tem realmente uma cultura que eu acho que não é a cultura tradicional do laboratório na USP, não é a cultura da empresa ou da startup, a gente está criando uma cultura de incluir, de trazer diferentes pontos de vista, de fazer com que as pessoas trabalhem juntas. Tá? O professor Fábio fala que ele, por anos, tentou criar um seminário, uma série de professores que eu via da Poli, e não tinha conseguido, de repente, por conta dessa estruturação de grandes desafios, eles conseguiram
regularmente conversar, ouvir o que um outro está falando. Isso é um primeiro passo fundamental. O que eu acho assim é que a gente vai ter todo um processo que ainda precisa ser feito, precisa ser trilhado, né, no laboratório. Por exemplo, a gente está agora numa fase em que quero aproximar mais os professores do laboratório dos pesquisadores da IBM e começar a trabalharem mais junto. Então, a gente começou a ter um primeiro ano de crescimento, de organização, de processos, de estruturar o centro, de conseguir bolsistas, então, conseguir professores. Agora a gente vai começar, vamos trabalhar junto. O que é complicado. Mas, como é que a gente... Eu gosto de usar a metáfora que vem de um termo americano, assim, a gente está pastoreando gatos. Assim, tem um rebanho de gatos. Professores, alunos, é tudo gato. Cada um faz o que quer. E aí, seja uma forma, tem que fazer com que caminhem juntos. Eu acho que é essa a dificuldade, mas de qualquer laboratório. Tá? Tem a ver com a cultura também do pesquisador. Mas aí a gente acho que está fazendo um belo trabalho de estruturar isso. Vamos começar a conversar mais. Os primeiros resultados, principalmente dessa fundação, já estão saindo, né? Estamos os primeiros datasets publicando, temos já alguma coisa também em termos de estruturar projetos, conseguir dados e assim por diante. Tá? Eu acho que a gente agora, ainda mais com a abertura do nosso espaço físico, um espaço que dê para trabalhar melhor a questão também de cultura, a gente vai realmente criar um espaço, de certa forma, único na USP e fundamental para evoluir a IA no Brasil. Muito bem. A gente está se aproximando aí do nosso horário, então eu queria devolver a palavra para cada um, para que você pudesse falar uma última mensagem aí para o nosso público, né? E aí depois eu encerro aqui. Então, podemos ir na ordem inversa que a gente começou. Fernanda? Bom, eu queria enaltecer mais uma vez esse projeto, né, o centro que foi desenvolvido. Acho que mais também do que só incentivar a área de inteligência artificial, isso tem mostrado quanto outras áreas também utilizam desse conhecimento e o quanto elas também podem contribuir com todo esse processo, né? Então, quando que, alguns anos atrás, a gente imaginaria o pessoal da Letras trabalhando em um projeto para a computação? Então, acho que isso é muito interessante, a gente explicitar o quanto outras áreas também podem contribuir. Hoje a gente tem um universo cada vez mais, né, integrado na questão da geração do conhecimento. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu vi que tem algumas perguntas bem específicas para a agência, me coloco à disposição para responder a todos. Depois eu vou deixar meu e-mail, vocês podem me encaminhar, vocês também podem deixar o contato, eu né, respondo posteriormente. Acho que são perguntas muito pertinentes também para quem está procurando, né, desenvolver algum projeto em colaboração. Acho interessante, né, a forma como foi conduzida. Então, eu estou à disposição para responder as outras questões. Obrigado, Fernanda. Cláudio? Eu gostaria de terminar com um pouco uma provocação. Entendeu? Acho que a gente, nos últimos anos, aqui no Brasil, focou na universidade demais em startups. E eu acho isso saudável, é um espaço importante de inovação, mas tem toda uma conversa com grandes empresas, com o governo, de criar grandes laboratórios que se perdeu, acho que um pouco no processo. De certa forma, a gente ouviu o sucesso das startups nos outros países, mas não viu os outros laboratórios que estão lá há muito tempo lá, criando tecnologia junto com as universidades e as empresas. Tá? Então, a gente não vamos esquecer, né, da universidade desses engajamentos, vamos dizer, entre aspas, mais tradicionais, mas que tem um poder enorme, principalmente na minha visão, de falar em trabalhos de longo prazo. Tá? Eu acho que aqui no Brasil a atuação da Petrobras ao longo dos últimos
20, 30 anos foi exemplar nesse sentido. Acho que quase todo o departamento de computação no Brasil dependeu disso aí para crescer. Mas eu acho que é importante trazer mais gente, principalmente agora, trazer a indústria financeira, que é muito grande no Brasil, a indústria de serviços. Vamos criar mais laboratórios e parcerias envolvendo empresas já estabelecidas e que têm uma capacidade também de levar a tecnologia nova, integrar a tecnologia muito grande. Tá? Realmente, mais até do que eu acho a maior parte das startups que tem que construir tudo do zero. Tá? Então vamos... Eu acho que o exemplo aqui do que a gente está fazendo com a IBM, todo esse programa da FAPESP tem muito a ver com isso. Então, é importante a gente olhar isso, né? Além desse foco que a gente teve muito grande nessas áreas de startup, pequenas empresas. Bom ponto, bem desafiador mesmo. Fábio? Bom, primeiro dizer que eu peço desculpas aqui por estar no celular aqui, desculpas pelas dificuldades da internet aqui nesse final, mas espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Eu queria primeiro agradecer aí a oportunidade, agradecer ao USPIN, não só pela oportunidade, mas pelo fato que a USPIN, através do Inova USP, né, que é um braço executivo da USPIN, é a sede do centro, né? O centro está sediado na USPIN, na Inova USP, né, que é parte aí do ecossistema da USPIN. Então, primeiro eu queria agradecer a USPIN, agradecer a IBM e o Cláudio também por toda a parceria aí, a FAPESP por ajudar e por tornar isso possível, e a USP, né, que conseguiu aí um feito de juntar bastante gente. Acho que quem conseguiu isso foi a Pró-Reitoria de Pesquisa, né, e muitos pesquisadores colaboraram com isso. Eu vou terminar com uma nota talvez positiva. Eu acho que a inteligência artificial é uma tecnologia que pode fazer o Brasil pular etapas, né? Então, não é uma tecnologia caríssima em si, né? Porque o que você precisa é poder computacional e educação, que você precisa de qualquer maneira educar a população. E eu acho que o Brasil, por ser um país grande, que fala uma única língua e tem uma certa homogeneidade, e já tem instituições que geram muitos dados de boa qualidade, instituições que devem ser preservadas, eu acho que é um país que oferece grandes oportunidades para o uso e aplicação dessa tecnologia. Então, eu acho que o que eu queria dizer no final, assim, espero que a população não tenha medo dessa tecnologia, não queira regulamentar e ter medo para impedir que alguma coisa aconteça, e com isso levar a um resultado negativo, que é a não desenvolvimento da tecnologia, né? Então, eu acho que, positivamente, eu diria que a gente tem muito a ganhar com essa tecnologia toda. Espero que o Brasil consiga, de fato, usar isso e transferir isso para a sociedade. Bom, obrigado aí. A gente que agradece, Fábio, Cláudio e Fernanda, pela participação de vocês. Ao público que assistiu, nosso muito obrigado aí pela presença. E para quem posteriormente assistir no nosso canal no YouTube, espero que vocês tenham gostado. Então, um abraço a todos e bom final de semana, e, né, sexta-feira chegando, né? Então, bom final de semana a todos. Até logo e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.